Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo da obra A Gênese, de Allan Kardec, do Gênesis Bíblico. Para dar início ao estudo esse estudo da noite, nós vamos pedir para a nossa irmã Eliana fazer a prece por todos nós. Pedimos ao nosso amado Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, licença para iniciar nessa noite mais um estudo sobre a Gênesis. E pedimos ao Mestre que nos intua, ajude nosso entendimento, para que possamos aprender só aquilo que for bom para nós, para nos ajudar na nossa vida diária, para nos ajudar a agir sempre com amor, conforme é ensinado no seu Evangelho. Esteja conosco, Jesus, nesse estudo, hoje e sempre, sempre. Amém. Assim seja. Que assim seja. Nós vamos continuar então com a Gênese. Vou projetar o livro aqui. Nós estamos no item 9 do capítulo 1, para quem quiser acompanhar. No item 8, na semana passada, falou-se um pouco sobre a natureza de algumas comunicações do mundo espiritual e do nosso mundo material, terreno, né, vamos dizer assim, e finaliza com essa frase nossa conhecida, né, que é até o título de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: haverá falsos cristos e falsos profetas, falando para nós de comunicações, podemos dizer assim, que não são muito felizes, né, entre o plano espiritual e o plano material, e também da questão terrena, quando os espíritos que têm a missão de conduzir, a missão de ensinar, a missão de conseguir trazer, né, esse Evangelho de Jesus, ao invés de fazer isso, eles agem, né, na contramão e acabam deturpando a fé, deixando o orgulho e o egoísmo aí tomarem conta e acabam por não cumprir essa missão. Por isso, então, falso profeta. Profeta é aquele enviado de Deus, né, e acreditava-se que era aquele que tinha contato direto com Deus e trazia a mensagem de Deus diretamente, principalmente pela fala, né? A profecia, então, muitas vezes ia por sonho, o profeta interpretava e trazia aquilo para os seus seguidores, para a sociedade, para a comunidade em que ele vivia. Principalmente os profetas do Antigo Testamento, né? Tinha essa característica mesmo da fala, vamos dizer assim. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item haverá falsos cristos e falsos profetas, fala dos profetas da atualidade e remete a palavra profeta com um novo significado, sendo profeta aquele que na verdade segue a lei de Deus e consegue cumprir as ordens divinas, né? Independente de ser pela fala ou não. Então fazer uma boa ação também é ser um verdadeiro profeta. Veja que termina o item 8 com essa questão da profecia, e o item 9 começa com uma indagação. Haverá relações diretas de Deus aos homens? É uma pergunta, né? Como lembra até muito o Livro dos Espíritos. E continua. É uma questão que não ousaríamos resolver nem afirmativamente, nem negativamente de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele prova certa. Qual que é a questão aqui então? Deus, né, a gente consegue ter uma conexão direta com o Pai? Veja que termina falando sobre profecia, o item 8. O profeta era esta pessoa que acreditava-se que tinha capacidade do contato direto e pleno com Deus e de trazer essa mensagem direta de Deus.
E o item 9 inicia com essa indagação. Mas será, né, que... Por que Kardec, né, eu imagino que ele faz esse comentário, essa pergunta? Porque no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, já tinha sido, né, estudada a questão da sintonia. Então, para ter uma comunicação com o espírito superior, precisa, né, de ter ali uma afinidade, uma sintonia para atraí-lo, ou caso contrário, pela lei de sintonia, essa conexão não vai acontecer. A gente não consegue nem aproximar desse espírito puro, a menos que ele permita, né? Então, tem um porém. Dani, você quer falar? Dani, não. Boa noite, Dani, primeiro. E Eliana levantou a mão, quer falar? Boa noite. Então, a gente pode considerar profeta, por exemplo, o Divaldo Pereira Franco, que Depende do ele significado. tem um grau Pode de falar. mediunidade muito elevado, né? Então, Uhum. assim, ele fala fala, né, através de recebimento de mensagem dos espíritos, né? Dando conselho, sabe, fazendo um trabalho de caridade assim, maravilhoso, né? Transmitindo amor e tudo, mas pode ser considerado igual, por exemplo, quando ele conta uma história e fala que recebeu diretamente de Joana de Ângeles, né? Uma mensagem assim, sabe, que é um intermediário entre ele e Deus, então a gente pode considerar assim, igual o Chico Xavier, que foram espíritos agora da nossa época que são profetas, porque com nomes diferentes, né? Lógico, a gente não vai falar profeta. Uhum. E profeta hoje, a gente não chama ninguém assim, né? Sim. Vamos lá então. Terminou? Sim, Vamos lá então. Eu olhei pelo celular aqui que eu esqueci meu Evangelho segundo o Espiritismo lá no Silva Jardim, na palestra lá. Mas eu abri o celular aqui no capítulo 21 de Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Lá no item 4, missão dos profetas, tem a explicação que eu comentei no início. Então, antes de responder sua pergunta, vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós no significado, né, de profeta. Começa assim. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Profecia e predição, quer dizer, adivinhação e a mensagem direta de Deus. Então, tinham os profetas assim, com essa questão até do sortilégio, das adivinhações, consultava o profeta para ver se ia vencer a guerra ou não, enfim. Este era o sentido da palavra. Continua. No sentido evangélico, né, que é o sentido do evangelho, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Quando a gente pega essa interpretação, né, a gente entende que a palavra profecia ela não está diretamente ligada com mediunidade. Por quê? Eu posso instruir os homens e revelar as coisas ocultas, né, do mundo espiritual, apenas estudando o livro dos Espíritos, por exemplo, né, e levando aquela mensagem. Quer dizer, eu colhi aquela informação e estou transmitindo, não foi uma informação passada pelos Espíritos. Então, assim, o que a gente pode entender dessa palavra, e aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim. Pode, o Divaldo pode ser, a gente pode atribuir, né, esse nome de profeta por causa dessa interpretação. Que no caso dele, né, vem pelos dois lados. Vem pela questão da mediunidade, mas vem também, e eu acho que o principal,
pelas diversas obras, né, que ele faz para ajudar as pessoas. Então, o profeta, né, quando instruir os homens e revelar as coisas ocultas e o mistério da vida espiritual, se eu estou praticando caridade, né, que na verdade a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo, a partir do momento que eu pratico a caridade, que as pessoas espelham em mim e fazem aquilo, eu estou auxiliando elas para um futuro espiritual melhor. Então acho que nesse caso é até mais tocante a questão do Divaldo. Por quê? Contra as atividades de caridade, fazer o bem ao próximo, não tem como contestar. Ao passo que uma mensagem espiritual, por exemplo, por mais que nós no Espiritismo, nós na doutrina espírita sabemos da possibilidade, entendemos como funciona, isso fica muito restrito a nós. Quando vai para o lado da caridade, aí não tem como. Independe de religião, independe de condição social, por exemplo, né? Independe. Eu posso acusar o Divaldo, por exemplo, de charlatão, de inventar uma mensagem e falar que foi o espírito, né, que transmitiu. Mas eu não posso acusar ele de ajudar em 70, se eu não me engano, 70 anos de Mansão do Caminho, ajudar mais de 50 mil pessoas. Isso não tem acusação. Isso é mérito. Aí, nesse sentido de profecia, podemos entender. Mesma coisa Chico Xavier, né? E mesma coisa cada um de nós. Porque se de alguma forma a gente contribui em algum momento, a gente está sendo profeta pelo menos um momentinho ali. Então, o que Kardec traz aqui nessa explicação tem a ver também com o sentido da gente tirar essa ideia do profeta como um ser preferido de Deus. A exclusividade, né? A profecia ser uma coisa assim muito difícil de acontecer. Não. E também não é uma coisa perene para a vida inteira. A profecia está relacionada com fazer o bem ou não, transmitir a mensagem de Deus, independente da maneira. Tiago, é Oi. engraçado porque, por exemplo, tem o fato, assim, não é na minha família, mas com amigos, né, assim, que duas pessoas usam sempre, assim, uma expressão, Deus falou comigo. Uhum. Deus falou comigo isso, isso, isso. É até um fato, uns amigos aí perderam os pais, aí o pai partiu primeiro, pouco tempo depois foi a mãe, tal, mas só que eu ouvi de duas pessoas da família falar assim, não, Deus falou comigo, eu sabia que minha mãe ia morrer também logo em seguida. Mas não era uma pessoa doente, não ficou acamada, não ficou nada, né? Uhum. Mas fala assim, com fé, sabe? Com Deus falou convicção. comigo. Então, assim, não é um profeta, a gente sabe que essa pessoa não é um profeta, né? Mas como ela fala assim, com tanta segurança, assim, Deus falou comigo? Porque eu acho que a gente não pode, por exemplo, quando a gente tem uma intuição, eu acho que realmente pode ser uma mensagem de Deus, um aviso, né? Um espírito do Uhum. bem intuindo a gente, né? Sobre Sim. qualquer assunto. Mas Deus falando com a gente através dessa intuição? Seria assim? Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é importante. Aí eu estou imaginando que são pessoas que não são da religião espírita, certo? Não. Sim, realmente Não não são. são. Pois é. Vamos pegar esse cenário então. Para nós no Espiritismo, é muito claro, né, a definição de Deus, né, que é maravilhosa, nós entendemos bem, como inteligência suprema, causa primária, né, que tem através do fluido cósmico universal, ele tem essa onipresença de estar em todos os lugares, enfim. Entendemos Deus. E nós sabemos diferenciar muito bem as comunicações vindas através da mediunidade,
mais ou menos ostensivo, independente do grau, né? Ou das inspirações, por exemplo, do anjo da guarda. A gente consegue separar isso bonitinho, por isso que você fez até essa observação. Pode ser um espírito ali falando, pode ser o anjo da guarda. Não é diretamente Deus, mas é um mensageiro de Deus. Agora, nos coloquemos no lugar dessa pessoa, por exemplo, que não consegue, que não tem essa clareza na definição, que não consegue separar. Então ela resume, ela entende aquilo como Deus, né? Então, a própria definição de Deus como sendo inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ela dá uma amplitude geral de conhecimento, de entendimento. É uma definição que serve para qualquer pessoa, mesmo aquela que não acredita, entender que Deus existe. E talvez para essa pessoa que falou isso, pode ter sido uma comunicação do anjo da guarda, pode ter sido mediunidade, que essa pessoa nem sabe que tem e que é muito aflorada e teve uma audição direta ali, ouviu alguma coisa, ou percebeu um sinal. Entendi. Mas ela não consegue definir. Então ela usa o nome de Deus, né? Sim. Não é um problema, né? Não é um problema. É uma maneira, né, que para ela fica mais claro entender aquela mensagem. Talvez você chegar lá e falar que é um espírito, aí ela vai falar que não, que o espírito é negócio do diabo. É verdade. Porque não entende, né? Porque não é que não entende, não foi apresentado o conhecimento da forma que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Aí, no mérito do aconteceu ou não, eu sempre prefiro acreditar que sim, que aconteceu, que a pessoa teve alguma coisa ali que, por mais que ela não saiba explicar, né? Eu costumo respeitar bem esse tipo de coisa, esse tipo de fala, exatamente porque nós temos conhecimento do tanto que é comum a mediunidade, do tanto que é comum, né? Os espíritos interferem em nossa vida muito mais do que imaginamos. De tal forma que é propriamente eles que nos conduzem, né? Nos conduzem no sentido de tentar nos orientar no caminho certo, lembrando que a decisão é nossa. Então, assim, para nós é bem claro, é bem tranquilo de entender isso aí. E como você já fez a pergunta dando a resposta, né? Porque tem também esse conhecimento, foi algum tipo de comunicação do plano espiritual. Sim. Se nem Kardec entrou no mérito, né, de falar que pode ou não acontecer de maneira absoluta, quem somos nós? Mas hoje nós temos a clareza de entender que pode sim ter vários tipos de comunicações vindas do plano espiritual por mensageiros de Deus. Eu acho até que um pensamento que a gente tem, né? De repente você precisa resolver uma coisa, você tem aquele pensamento, senão não vou fazer. Você não sabe por quê. Mas você vai e faz. Aí depois você fala, poxa, eu devia ter ouvido minha voz interior, não devia ter feito. Entendeu? Eu acho que assim, a gente sabe, né? É uma intuição mesmo espiritual, e que muitas vezes a gente não presta atenção, não dá importância, né? Isso mesmo. Então, a resposta é essa, é assim, é um fenômeno de comunicação, né? Que se teve um propósito de ajudar, podemos entender sim que veio de Deus. Talvez não como a pessoa conseguiu interpretar Deus falando comigo, né? Porque aí o que eu entendi é que a pessoa falou exatamente isso aqui, de uma comunicação direta, né? Dela com Deus. Não, tem mensageiro, né? Entendi. Tem mensageiros no meio do caminho. Mas é totalmente aceitável e entendível a situação. Sim, verdade. Mas alguém, gente? Alguém quer comentar alguma coisa aí disso? Não vai dar pra gente terminar o 9, mas eu vou ler só mais um pedacinho aqui, porque tem a ver com o Gênesis, que a gente vai começar. Kardec aqui então traz, né? É uma questão que não ousaríamos resolver, nem dizendo que sim e nem que não de maneira absoluta, quer dizer, com 100% de certeza. O fato que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem, quer dizer, ficam incumbidos, né, do seu pensamento e podem transmiti-lo.
Aí, Eliana, a resposta. Pode ser um espírito mais evoluído e pode ser uma escala também, né? Igual a gente vê lá nos livros do Nosso Lar, Missionários da Luz, Mensageiros e tal. Uhum. Tem, né, os patamares, né, de espíritos evoluídos que vão coordenando. Então, no Nosso Lar tem o ministro Clarencio, tem o Lísias, né, tem o próprio André Luiz. A gente consegue fazer numa escala e até a mensagem chegando a gente. Né? Então, o fato é que Deus, de qualquer forma, ele vai nos auxiliar através da comunicação que nos direciona para o caminho correto. Entendi. Não, vou parar aqui. Por quê? Né? Vou parar aqui. Ó. Aí semana que vem a gente pode até recomeçar o 9. Foi bom a gente abrir esse comentário porque relembramos um pouquinho essa questão da profecia e hoje para nós o mais importante é essa... Peraí que eu fiz uma bagunça aqui. Pronto. Quem quiser comentar pode falar. Eu ouvi um barulhinho da mãozinha. Esse negócio que a Eliana falou aí, logo em seguida, semana que vem, você vai ver que esclarece mesmo. Que, né, nós que temos esse entendimento do espiritismo, a gente sabe que, né, que a gente está sendo intuído, né, esse espírito e tudo. Mas para quem não acredita, realmente eles acham que está recebendo a mensagem direto de Deus. Sim, é a maneira, né, que pelo conhecimento a pessoa consegue interpretar aquilo ali. Só já colocar aqui pra gente. Pronto, enviei a mensagem. Por que eu peguei aquele pedacinho lá, gente? Agora eu posso parar a apresentação. Por que eu peguei aquele pedacinho? Porque o que nós vimos aqui no capítulo 2 e 3 de Gênesis foi uma conversa, né, que dá a entender uma conversa direta de Deus com Adão, Eva, né? Aí tem a conversa da serpente também com Eva, mas olha só. O capítulo 1, nós temos uma conversa direta de Deus com alguém, que agora nós sabemos que é Jesus Cristo, né? De maneira muito clara, é Jesus Cristo. Que é o quê? Espírito superior que já atingiu um grau de perfeição que consegue sintonizar com Deus e executar a obra de maneira plena. Por isso que tudo sai conforme. Por isso que o que Deus fez é bom. Por isso que o que Jesus fez através da lei de Deus é bom. Por causa dessa conexão. Tá? Então é o primeiro exemplo. E o segundo, aqui quando Deus já dá a ordem direta, né? Vamos falar assim para a gente conciliar. Quando Deus dá... Acontece pra mim, aonde? Aonde? Quer dizer, aonde que tá? O que eu falei agora Isso. é o capítulo 1, né? Que tem os dias da criação. Quando Deus fala com Tá. Jesus, né? Ah, sim. Cria-se luzeiros, aquelas coisas todas. Aqueles dias lá. Mostra uma Ah, conexão, né, direta de Jesus com Deus. O capítulo 1 todo. Jesus fazendo as coisas, né, de acordo com a ordem divina, porque tem essa sintonia plena com o Pai. O que nós vimos, né, Dona Silvia, que comprova que é Jesus, é quando nós assimilamos o capítulo 1 de Gênesis com o capítulo 1 de João, onde lá deixa claro para nós que a própria luz, o verbo se fez carne e tal. Aquele texto lá deixa claro para nós que é Jesus aqui criando o nosso planeta Terra. Isso aí é o quê? É a segunda frase, deixa eu projetar de novo aqui a Gênesis, que eu acho que vai ser melhor.
Aqui, ó. Capítulo 1 de Gênesis mostra claramente para nós isso aqui. O que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Jesus Cristo, né? Ele transmite o pensamento de Deus, inclusive na forma de ação. Ele age de acordo com as ordens divinas, né? E essa primeira pergunta aqui, ó, serve para a gente raciocinar um pouquinho no capítulo 3 de Gênesis, que é o que a gente está estudando. Haverá revelações diretas de Deus aos homens? No capítulo 2, a gente viu que tem a conversa de Deus, né, com Adão, com Eva, de não comer o fruto, né, de criar, conversa com Adão ali antes de criar a mulher, tem as leis, dá as ordens. Então, será que tem essa revelação, essa comunicação direta de Deus com os homens? No capítulo 2 de Gênesis tem, e no 3 também vai ter. Tá? Mas, mais uma vez, por que no capítulo 2 e 3 fala da comunicação direta de Deus? Por que usa a palavra Deus, trazendo a mensagem? Porque não se tinha conhecimento ainda das questões espirituais. Então, o capítulo 1 fala, sim, de uma conexão direta de Deus com Jesus, devido à perfeição do Espírito. Agora, todos os direcionamentos que tem no capítulo 2, no capítulo 3 e por diante aqui, isso já era missão de Jesus conduzir. Então, eram espíritos trabalhando ali para o próprio Cristo e guiando a humanidade. Quer dizer, essas ordens que tiveram aqui, de comer fruto tal, de não pode isso, não pode aquilo, eram intuições. Mediunidade também, que sempre existiu, mas que só foi explicada, né, se a gente for pegar o tempo da escrita da Gênesis aqui, 3.300 anos depois, através do Espiritismo. Então, é interessante como que encaixa nas coisas, porque eu não tinha planejado desse item 9 cair junto com o que a gente está estudando, não. Mas serve para nos mostrar o quê? Mais um nível de interpretação que precisamos ter no Gênesis, de que o que era passado para Adão, para Eva, e por diante aqui, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, o próprio Moisés, né, eram comunicações espirituais. É mais aceitável o pensamento de que eram já comunicações espirituais. Através da mediunidade, através da intuição, né? Através da influência de espíritos, de alguma forma. Lembrando, né, gente, a pergunta que eu fiz lá na Casa do Caminho, na quarta, umas 2 quartas atrás. Né? Por que a gente fala assim que todos somos médiums? O que vocês acham? Todos somos médiums? Eu acho que todos nós temos a capacidade de perceber uma intuição, de receber, né? A gente pode, sim. Eu acho que todos nós temos condição de receber uma mensagem espiritual, né? Claro que não diretamente de Deus, mas até assim diretamente de Deus, porque passa por um espírito para chegar até nós, né? Nós não somos todos fadados à perfeição para sermos espíritos melhores, apesar de ignorantes. Então, eu acho que a mediunidade tem pessoas que têm ela mais aguçada e outras menos.
que às vezes a gente não percebe que tem. Acho que é isso, acho que a gente tem sim. Alguém tem alguma ideia diferente? Não, eu acredito, pelo menos, eu não sei de que parte que está isso, mas no livro do Espírito fala. Nós todos somos médicos, numa escala maior, outros talvez com menos precisão, mas nós todos somos médicos. Porque se nós temos pensamento, não deixa, é uma mediunidade. Eu acredito que sim, que é isso. Porque, Tiago, desculpa, Daniela, pode falar. Eliana, não, sem problema. Não. Quando você falou mais cedo da questão do Livro dos Espíritos, que pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida, e os espíritos mesmo responderam que mais do que a gente imagina, que eles praticamente nos direcionam, isso também demonstra essa relação que a gente tem, né? Com outros pensamentos, com pensamentos espirituais, com a vivência espiritual. Então, isso também. Boa tarde. Boa noite, velho. Também quero dizer. Também, assim, dá a entender que se eles influenciam na nossa vida, a gente tem uma relação, e essa relação também é considerada mediunidade. Uhum. Que é o significado puro assim, da palavra médium, gente? Vem de quê? Intermedia? Isso, meio, né? Meio, e no caso aí um meio de comunicação. Um intermediário. Agora vamos entender o significado da palavra, assim, não a etimologia dela, mas o significado, né? Médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Num grau qualquer. Né? Então essa é a definição. Isso está lá no Livro dos Médiuns. Agora, por que todos somos médiuns? A resposta está no Livro dos Espíritos. Essa questão que a Dani comentou. Que a Eliana falou e Dona Silvia também, no fim das contas vocês falaram o que é o certo. Né? Os espíritos influenciam na nossa vida? Sim. De tal forma que chegam a dirigir a nossa vida. Então, uma inspiração, um lapso de pensamento, né, uma intuição, tudo isso é o quê? Influência dos espíritos. Tá? Agora, vamos lá. E mediunidade? Que a gente coloca aí as duas coisas. Tiago, eu entendo por mediunidade, eu entendo que são pessoas que têm, assim, uma coisa, como é que eu falo? Mais, você tem condições de perceber mais. Vamos supor, eu estou no local ali, entendeu? Talvez uma coisa que você não está percebendo, se eu sou uma médium, eu consigo, seja lá que seja evidente, em qualquer grau a mais do que você, eu vou perceber um desencarnado ali, uma comunicação de um desencarnado, eu vou ouvir, eu vou sentir, ou eu vou ver, né? Porque você sabe que tem pessoa que até vê mesmo, né? Eu acredito que o médio é esse. Penso assim que é
uma afinidade maior. A mediunidade é a afinidade maior que a pessoa tem com os espíritos. E desenvolve mais ou não, se ela quiser, mediante estudo, né? Para ser um médium mais evoluído ou menos evoluído. Porque a gente sabe que às vezes tem pessoas que falam assim, eu recebo espírito. A palavra que eles falam, né? Mas eu não quero. Ou tipo assim, eu percebo as coisas, mas eu não quero perceber, eu não quero sentir essas coisas que eu sinto. Mas ela tem aquele dom, aquela afinidade com os espíritos, mas ela não quer sentir. Então, os que querem, procuram aperfeiçoamento, e os que não querem, procuram até, tipo assim, ignorar, né? Uma coisa, gente, não anda separada da outra, tá? Então, médium remete ao ser, né, que tem uma faculdade, que tem ali uma possibilidade qualquer de se comunicar através, né, do pensamento ou dos seus sentidos com o plano espiritual. Então, todos somos médiuns? Todos somos médiuns. Porque médium é aquele que sente a interferência, né, de um espírito ou a presença num grau qualquer. Então, se teve ali para nós uma intuição vinda de um espírito, e pelo menos uma vez na vida ela acontece, podemos afirmar, é médium. Porque pelo menos uma vez aconteceu isso. Tá? Por que a gente confunde muito? E aí, o que é a mediunidade? A mediunidade é uma faculdade que tem uma amplitude maior ou menor de sintonia e de comunicação. Tá? Então vamos lá, médium é aquele que sente. O verbo sentir, ele está ligado com sentimentos e com sensações. Qual que é a diferença? Sentimento é algo mais abstrato. Então eu sinto amor por alguém, eu sinto carinho por alguém, eu sinto raiva de alguém. Sentimentos positivos e negativos, mas eu posso tocar no amor, eu posso tocar no carinho, eu posso tocar no sentimento raiva. Eu posso acariciar uma pessoa, mas tocar no sentimento carinho eu não posso, porque esse sentimento é algo abstrato. É uma maneira que nós, como sociedade, achamos para colocar o nome dessa sensação de gostar de alguém, de ter um afeto, né? De tratar de uma maneira mais delicada. Isso é o carinho. Mas eu não consigo pegar o carinho. Isso é sentimento. Da mesma forma que eu posso agredir alguém quando eu estou com raiva. Mas eu não posso tocar a raiva. Porque senão era fácil, né, de tirar. Eu poderia fazer uma cirurgia e tirar a raiva de mim e jogar fora. Né? Não é. Então é algo abstrato. Tá? Isso é sentimento. O que são sensações? São coisas que eu consigo ter uma resposta fisiológica. Frio. Vejam que é o mesmo verbo. Eu sinto frio. Ou eu sinto amor por. O amor eu não pego, não é palpável. Eu não... E o frio? Eu sinto ele no corpo. Tem tremedeira, arrepio. E o calor? Sinto abafamento, suo. Então eu consigo materializar frio, calor, enjoo. Isso são sensações. Meu corpo, então, consegue demonstrar e sentir estas sensações, torná-las materiais. A gente confunde muito a questão do médium e da mediunidade, por quê? Tem médiums com uma mediunidade, que é a faculdade muito aguçada, que consegue ter sensações. Psicofonia.
é um exemplo clássico. Tem vezes que a voz que sai é diferente da voz da pessoa. Transfiguração. Já presenciei. Tem vezes que a fisionomia da pessoa muda. Isso é o quê? Sensações. De uma mediunidade, que a gente fala mais aflorada. É como se a pessoa fosse uma antena que estivesse no topo da serra, pegando tudo quanto é sinal. E para os que têm a mediunidade menos aflorada, fosse uma anteninha que estivesse na sala, sim, conectada só com a televisão. As duas transmitem sinais? Transmitem. Uma, muito. Pega tudo. Pega tudo. Outra, pouco. Mas as duas, antenas. Dois médiums com mediunidades diferentes. Então a gente muitas vezes confunde e coloca a questão do médium só para esse que tem a mediunidade ostensiva, que a gente chama, que demonstra, que vê e tal, porque é o que chama atenção para nós. Né? Mas a gente sai falando, todos somos médios, aí às vezes confunde, tá? Mas eu nunca vi o espírito, eu nunca psicografei, eu nunca ouvi nada assim que não fosse material, né? Alguém falando comigo. Então eu sou médium? É, só que com uma mediunidade num grau menor. Então essa é a diferença, tá? Todos somos. Agora, quando a gente fala de sentimento, a própria intuição, eu tenho ali talvez um lapso de pensamento, eu sinto ali, posso até ter uma sensação diferente, mas eu simplesmente vou lá e faço. Me guia, eu vou lá e faço, eu não tenho sensação nenhuma. Mas é mediunidade. Porque de alguma forma eu senti, pode ter sido uma intuição, e a sensação foi só psíquica, pequenininha. Mas foi uma intuição, foi uma comunicação. E por isso, médium. Para finalizar, prova, né, por que todos somos médiums. Está lá no livro dos médiuns, que a Eliana até comentou aí, que pode desenvolver e tal, tal, tal. Todos, desde que tenha disciplina, merecimento e que seja algo que vai ser útil para a sua evolução, pode desenvolver mediunidade. Então, nunca psicografei, nunca escutei, tal, 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 mas eu quero treinar. Quero aprender, quero fazer, quero ser útil para esta finalidade. Começa a estudar mediunidade, né? Começa a frequentar grupos e daí a pouco a pessoa está fazendo. Mas uma pessoa que antes não tinha, né? Então é factível de desenvolver a mediunidade. Eu só desenvolvo aquilo que já existe. Se qualquer pessoa consegue, é porque todos têm mediunidade, num grau mais ou menos evoluído. Tá? Evoluído não, perdão. Evoluído remete com evolução espiritual, né? Num grau mais ou menos aflorado, talvez seja, né? A questão. A palavra pode ter uma palavra melhor, mas aflorado dá pra gente entender. Então, gente, o que está aqui na Gênese dessa questão da comunicação, espíritos mais próximos de Deus pela perfeição se imbuem de seus pensamentos e podem transmiti-lo. Mediunidade. Reveladores encarnados segundo a ordem hierárquica que pertence e o grau que chegaram de saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram ou recebê-los dos espíritos mais elevados. Mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os pais falando em nome de Deus, a Eliana tem sido às vezes tomados pelo próprio Deus. É a questão que nós comentamos. Sim. Aqui, gente, falando das mensagens positivas, né? Por quê? Está relacionado com a profecia. O que eu quero dizer?
quais tipos, né? Como que a gente consegue? Porque uma das dúvidas quando a gente vai estudar o Gênesis é isso. Como que Deus falou? O que ele falou? Por quê? Como? Eu consigo escutar Deus? Por que Adão e Eva escutavam e eu não escuto? Aqui a humanidade ainda no início, gente, num grau, né? Lembrando, né? Nós somos criados simples, ignorantes, espíritos puros, vindos de Deus. Então é bonito isso porque no momento da nossa criação, nós estávamos o mais perto possível de Deus. Se nós imaginarmos que Deus tem mãos e Ele moldando, no momento que Ele estava me moldando e eu fiquei prontinho ali, pelo menos por um segundo eu fiquei muito próximo de Deus, do Pai. Eu saí dele. E se eu fui fruto do pensamento dele ou da ação de longe, a gente não consegue interpretar, fato é o momento em que eu fui criado, logo após a minha criação. Na nossa escala de tempo, talvez seja fácil imaginar, um segundo, pelo menos um segundo eu estava próximo de Deus. Eu tinha essa conexão com Ele. E está lá representado para nós, a parábola do filho pródigo. Casa do pai. O que acontece? A gente sai de perto do pai. E aí afunda, né, no materialismo. Tá? E depois retorna para a casa do pai. Retorno à casa do pai é tornar-se espírito puro. Tornar-se espírito puro é recuperar a pureza que outrora já tinha, no início. E se não tivesse o mal no meio do caminho, a gente não ia se tornar impuro. E o mal é a gente mesmo que faz, é a gente mesmo que produz, escolhe e vai lá e faz errado. Né? Então, esta humanidade, no começo, ela é representada de duas formas. No capítulo 2, quando o ser humano ainda estava recém-criado e as coisas acontecendo de acordo com a lei de Deus, finaliza o homem e sua mulher estavam nus, mas não se envergonharam, trazendo para nós a questão do sentimento inocente, puro, sem maldade, porque o mal ainda não tinha entrado no mundo. Capítulo 3, que é o que nós estamos, é a genealogia do mal. Ele vai terminar totalmente diferente. Nós vamos chegar lá. Mas o que acontece no capítulo 3? Não tem só uma comunicação de Deus. Quem que comunica também? A serpente. O que é a serpente? São as comunicações negativas. E por que Adão e Eva ouviram tanto Deus quanto a serpente? Porque, assim como todos tinham mediunidade, neste caso aqui uma mediunidade, podemos dizer, aflorada, que é dito para nós no livro dos médiuns, né? Livro dos espíritos também, que a mediunidade sempre existiu, sempre fez parte da humanidade. E antes era tomado, né? Depois aqui, mais para frente, medieval ali, depois de Jesus e tal. As pessoas tidas como loucas, né? Até na época de Chico, pouco antes de Chico ainda, muitos dos que iam para os manicômios era mediunidade que não era entendida, não era desenvolvida da maneira correta, prejudicava as pessoas e elas eram tidas como loucas, porque não tinham conhecimento ainda do que era mediunidade. É um assunto bem recente, se a gente for pegar aí 170, 160 anos, né, do início do Espiritismo. Mas Adão, Eva, todas essas pessoas aqui, eles têm comunicações positivas com Deus e têm comunicações negativas, como simbolizado pela serpente. Essa serpente, que aqui é representada como esse animal, mas que nós vamos ver que é impossível ser uma serpente animal. Primeiro motivo, serpente não fala. Né? Então o que aconteceu ali? Mais um fenômeno mediúnico. É o que nós mais podemos, se a gente for entender que apareceu mesmo uma figura como uma serpente, o que nós mais temos de explicação para isso é uma mediunidade de transfiguração. Né? Lá no livro Aconteceu na Casa Espírita,
tem um espírito ainda equivocado, que ele liderava uma horda de espíritos que queriam destruir o centro espírita da história. Não sei se vocês já leram. Se não leram, é um livrinho muito bom. Acho que eu tenho ele até em PDF, quem quiser. Livrinho não é no sentido pejorativo, não. É porque ele tem poucas páginas, então a leitura dele é gostosa, é boa de fazer. Não dá preguiça da gente começar. E a história é bem envolvente. Mas esse espírito que liderava uma horda de espíritos também equivocados, né, praticando o mal, para intimidar, ele conseguia se transfigurar e transformar em monstro. Tem outras obras de André Luiz onde os espíritos conseguem se transformar em morcegos gigantes. Sabe? E isso é explicável. Kardec traz isso para nós no Livro dos Espíritos. O espírito pode assumir, né, o perispírito ali, pode assumir várias formas. Isso no livro Evolução em Dois Mundos é explicado para nós que tanto os espíritos superiores quanto os inferiores conseguem manipular fluido cósmico. Há esta possibilidade de um espírito inferior manipular fluido cósmico para fazer também o mal, para criar zonas umbralinas, para fazer essas transfigurações. Sim, isso faz parte do livre-arbítrio. É a mesma coisa, só que desencarnado, né? A gente encarnado, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, missão do homem inteligente na Terra. Eu posso usar uma enxada para capinar e eu posso usar uma enxada para bater no dono do jardim. É a escolha, tá, da ferramenta. Então, fluido cósmico é a ferramenta, os espíritos conscientes usam de maneira positiva e os que não têm ainda muita consciência usam de forma negativa, fazendo mal. Cria-se então zonas umbralinas, criam-se, né, fazem esse tipo de transfiguração, ou seja, isso é uma coisa possível, mas tem uma diferença. Tudo que é manipulado com fluido cósmico e tem um propósito relacionado com a lei de Deus é duradouro. Prova disso, nosso planeta Terra, que está aí há 4,6 bilhões de anos, criado por Jesus. Tudo que está contrário à lei de Deus dura muito pouco. É feito, mas não dura. Por quê? Está contrário à lei de Deus, que é uma lei natural. Então não vai para frente. Não tem como ir. Então, existe a possibilidade de um espírito se mostrar aí para intimidar como um monstro e tal, uma figura assustadora? Existe. Consegue manipular fluido cósmico e fazer isso. Só que ele está equivocado, ele está fazendo o mal. E isso vai durar pouco, porque o destino de todos nós é sermos bons, é ter a felicidade plena. Então, é uma possível explicação razoável, né? E por isso é bom a gente interpretar a luz do Evangelho e da doutrina espírita. Porque antes parecia estranho, mas uma serpente conversando pode ser um espírito que se apresentou como uma serpente. Tá? Lembrando, né, gente, que isso aqui é um conto, né? É uma história que Moisés escreveu. Teve intuição, mas teve a intuição de colocar aqui a figura de uma serpente. Isso aqui de fato não aconteceu. Né? O que eu estou tentando dizer é que para quem pensa que aconteceu, que foi palpável, tem explicação até para isso, de aparecer uma serpente e ela conversar. Tem explicação através da mediunidade. Isso aqui não aconteceu. Isso é um mito, é uma história, mas que não foi colocada à toa na Bíblia. Desde esta época, Jesus já era o nosso governador espiritual e já conduzia todos os trabalhos no nosso planeta, inclusive o de confecção da Bíblia, né? Que é uma junção aí de 60, 70 e alguma coisa de livros, a depender da versão. Então, quando Moisés escrevia o Gênesis, foi através de uma inspiração vinda do alto. Ou seja, temos necessidade desse livro, não está aqui à toa.
para finalizar, por que Adão e Eva, então, ouviram tanto Deus quanto a serpente? O que muda para eu ouvir um espírito superior ou um espírito inferior? O que muda? Qual que é o gatilho? Aí foi interesse, né? O interesse em que a Eva teve de comer a maçã, ela queria, então ela prevaleceu o interesse dela para poder ouvir o espírito do mal, desobedecer a ordem de Deus. Antes da maçã, por que a serpente aparece? A tentação, né? Distração, né? Oi? Dona Silvia falou o quê? Eliana falou tentação, Dona Silvia? Eu falei a vibração. Vibração. Isso Ah, aí. sim, É a verdade. diferença, né? Todos temos mediunidade, é a antena do rádio, e eu vou sintonizar aquilo que eu tiver com a frequência. Eu vou sintonizar a frequência que eu quiser. É virar a chavinha do rádio Bem no mal, sim. do bem ou do mal, tá? Aham. Então, esta inspiração do mal, ela só começa porque antes disso já tinha uma predisposição, uma sintonia que possibilita. E isso lá no paraíso, né, gente? Imagina, é um paraíso criado por Deus. Por que Deus deixou entrar uma serpente? Um espírito maligno. Mesma coisa, o nosso planeta foi criado por Ele. Mas para eles desenvolverem o livre-arbítrio, né? Eles podiam ignorar o mal ou não. também, claro, correto, e porque os espíritos ainda ignorantes e malignos também são filhos de Deus. É como um parente difícil que a gente tem em casa. No nosso planeta nós temos os irmãos ainda, ou nós podemos ser, né? Nada segrega a gente de ser também, esses que estão praticando ainda equivocados, tá? Então, assim, o que nós estamos vendo? Tem muito a ver com a nossa vida, com a nossa atualidade. O Gênesis é isso. E eu falei com vocês, no capítulo 3 a gente vê isso assim, direto. Por quê? Acho que é porque está falando do mal. E a gente ainda está em provas e expiações, né? O mal ainda chama muita atenção. Gente, faltou um minuto só para terminar. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos fazer nossa prece em casa, tá? Cada um está finalizando. Que Jesus nos abençoe. Vou gravar e colocar lá no canal daqui a pouco, tá? Fiquem com Deus. Boa noite para vocês. Com Deus também. Boa noite. Boa noite.